Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão vai rasgar, e a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, Jesus nos chama a atenção sobre aquilo que deve ser a nossa relação com o próprio Deus. Veja que aqui nós temos primeiramente uma questão sobre o jejum, porque os discípulos de João vão questionar Jesus por que os seus discípulos não jejuam. E Jesus vai falar uma palavra sábia, dizendo e fazendo uma pergunta: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está presente? Jesus se apresenta como noivo. Os convidados do casamento são os amigos do noivo, ou seja, enquanto o noivo está presente, eles não precisarão fazer jejum, porque o jejum é um exercício espiritual e corporal que nos auxilia a ser dóceis interiormente para perceber a presença de Deus. Jesus é Deus e está na presença deles. Por isso eles não precisam fazer jejum. Mas quando ele fosse para junto do Pai, na sua ascensão aos céus, aí sim esses discípulos precisariam fazer jejum para que eles pudessem conservar a docilidade interior, para que assim pudessem realmente perceber a presença de Deus em suas vidas. Assim também é a nossa vida. Nós precisamos fazer jejum, precisamos exercitar a nossa vida na mortificação espiritual justamente para isso, para nos tornarmos dóceis suficientemente para ser movidos pelo Espírito Santo, para perceber a presença de Deus em todas as circunstâncias, para que nós possamos viver essa vida de intimidade com o Divino Noivo, que é sim a presença de Cristo em nossa vida, porque é Ele que nos leva a uma união esponsal com o próprio Deus. Depois, na segunda parte do Evangelho, nós vemos algo que também nos faz refletir sobre a nossa vida, porque se o jejum ele nos auxilia a se tornar dóceis suficientemente para perceber a presença de Deus, veja que é necessário não só o jejum, mas é necessário também um rompimento com a vida velha. Por isso, Jesus vai também falar uma parábola que nos chama a atenção, que ele vai dizer: ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Aqui Jesus nos traz esse ensinamento, porque ninguém estraga uma roupa nova para salvar uma velha. Isso significa que, na medida em que nós vamos adentrando no segmento de Jesus Cristo, na medida em que nós vamos crescendo nessa correspondência a Ele,
na medida em que nós vamos mudando de vida, nós precisamos realmente abandonar aquilo que é a vida velha, os vícios, os pecados, essas coisas que, infelizmente, se nós não desapegarmos dessas coisas, rompermos com essas coisas, infelizmente, essas coisas vão fazendo como que corromper, rasgar a nossa roupa nova, que é a veste de santidade. É por isso que Jesus Cristo ele nos traz esse ensinamento, nos exortando a uma mudança de vida que vem a partir de uma decisão verdadeira de segui-lo com generosidade. E essa generosidade é justamente essa manifestação da nossa dedicação na vida de penitência, de mortificação, para que quanto mais nós nos purificarmos, mais nós teremos essa experiência de Deus a cada momento, a cada dia de nossa vida. Por isso que depois Jesus também nos dá um outro exemplo, contando uma outra pequena parábola, e vai dizer: vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Aqui nós vemos uma outra relação que Jesus Cristo faz, que é justamente a relação do vinho, porque o vinho velho é aquele vinho que passou por um longo processo de maturação, de fermentação, e por isso que ele é um vinho bom, é um vinho saboroso. E o vinho novo é o vinho que ainda não fermentou suficientemente para que pudesse ser bom ao paladar das pessoas. E o vinho, ele é símbolo da alegria, da verdadeira felicidade. Jesus é esse vinho velho, ou seja, esse vinho antigo, porque ele é desde sempre. Ele é a palavra que estava no princípio, junto de Deus. Por isso que quando nós experimentamos o vinho que Jesus Cristo nos dá, ou seja, a verdadeira alegria que Ele nos dá, nós nunca mais desejamos o vinho novo, ou seja, o vinho das coisas momentâneas, mas nós precisamos e vamos sempre buscar aquele vinho que é saboroso, que dá sentido à nossa vida e traz a verdadeira alegria para cada um de nós. Por isso que nós precisamos ter uma vida de mortificação, uma vida penitencial, uma vida onde nós vamos buscando essa purificação para conservar o vinho que o próprio Cristo quer nos dar, que é a sua vida dada pela salvação do mundo, que é esse vinho de salvação, esse vinho que realmente nos dá felicidade, nos dá realização, complementariedade e, é claro, nos dá a certeza de que Ele é o nosso único sentido para a vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.